Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus, amados. Nessa madrugada, vamos falar a respeito desse tema aqui, ó. O que está dentro de nós, tá? Para não ficar só nas minhas palavras, né? Vamos ler lá no livro de Daniel, no capítulo 1 e o versículo 8, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Daniel assentou em seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel assentou em seu coração não se contaminar. Amados, eu estive pensando bastante a respeito da vida de Daniel. Nós vemos que Daniel tinha uma intimidade com Deus impressionante, né? Imagina você ser lançado numa cova de leões e os leões não comerem você. Leões famintos, né? Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. Mas essa intimidade com Deus, amados, foi algo que ele desenvolveu, né? Porque intimidade, quando você vai, como que você faz para ter intimidade com alguém, né? Você tem que desenvolver um relacionamento com essa pessoa. E tem que ser um relacionamento diário, né? Para você ter uma verdadeira intimidade com aquela pessoa, você tem que se relacionar por um bom tempo com ela, né? E olha só, Daniel não se contaminou com o manjar do rei. Ele saiu da sua terra, mas não deixou de ser um judeu. A situação que o rodeava não mudou o seu pensamento e o seu interior. Então ele era um príncipe lá na sua terra, né? A sua terra foi invadida, né? Pelas tropas do Nabucodonosor, pegaram todos os príncipes, né? As pessoas importantes ali da cidade, e ele era uma dessas pessoas. Ele era uma dessas pessoas, né? E agora ele deixa de ser esse príncipe, né? Esse menino que foi criado na realeza, para ser escravo no palácio de um rei, lá bem longe da sua terra. Daí quando ele chega lá, é servida uma comida para eles lá, né? A única coisa que ele ainda tinha de bom, que ele poderia usufruir ali naquele lugar, seria dessa comida maravilhosa, né? Porque tudo que existia de melhor no reino era servido na mesa do rei, né? E ele abriu mão disso, né? Por quê? Porque essa comida era oferecida aos demônios, né? E ele decidiu de não se contaminar com essa comida. Veja bem, então, ele foi para lá, cativo, né? Só que quando ele chegou lá, ele continuou sendo um judeu. Ele não mudou o seu pensamento. Ele não mudou a sua adoração. Ele não virou as costas para Deus, né? Ele tinha tudo para murmurar. Ele tinha tudo para dizer, Deus me esqueceu, Deus não me ama. Olha o que eu estou passando aqui, né? Onde é que está esse Deus? Ele poderia questionar, né? Mas não, ele não questionou, ele ficou firme. Ou seja, o que havia dentro dele, né? Ele não se deixou corromper, entendeu? A situação à sua volta não conseguiu destruir aquilo que estava dentro dele, que era a sua fé em Deus, a sua convicção no Deus de Israel. Aleluia! Olha só como a gente aprende com Daniel. Mas nós vamos falar mais a respeito disso agora nos próximos vídeos. Pessoal, Daniel é um exemplo para nós, né? Porque ele não se deixou corromper com as coisas à sua volta, né? As coisas que estavam acontecendo com ele eram graves, né? Era uma situação bem chata, bem complicada. Ele tinha tudo, né? Tudo mesmo para desistir da sua fé, desistir
de acreditar no seu Deus, né? Olha só, eu anotei aqui, ó. O cenário à nossa volta não determina o nosso futuro. Olha como Daniel observava as coisas, né? Portanto, não pode afetar a nossa fé e a nossa essência, que é onde estão guardadas as promessas de Deus. Então, Daniel era um homem muito amado do Senhor, né? E quando ele vai para a Babilônia, né, cativo, ainda lá ele continua acreditando nas promessas de Deus, naquilo que Deus tinha para a sua vida, entende? Porque as circunstâncias à nossa volta não determinam aquilo que Deus tem para nós, né? E às vezes a gente não entende, porque veja bem, a quantia que Daniel foi usado na Babilônia, ou seja, o projeto de Deus para a vida de Daniel era na Babilônia, porque olha tudo que Deus usou ele lá. O nome do Senhor foi glorificado através da vida de Daniel, naquele lugar. Se ele tivesse se entregado às circunstâncias, se ele tivesse deixado com que aquela situação que ele estava vivenciando ali corrompesse a sua fé, quantas coisas, né, ele deixaria de viver, quantas coisas extraordinárias que ele viveu, milagres assim, que são coisas extraordinárias, né? Imagina, você entra dentro de uma cova de leões, os leões vão comerem você. Pensa. Daniel tinha visões, né? Daniel era um homem muito inteligente, sábio, né? Deus usava ele tremendamente, entende? Mas ele tinha uma intimidade com Deus, né? Ele tinha promessas de Deus, ele tinha uma essência. E essa essência, ele não se deixou corromper, entendeu? Você está entendendo o mistério de Deus nessa palavra? O que Deus está querendo dizer para mim e para você? Nessa madrugada, veja bem, o que está acontecendo à sua volta não determina o seu futuro. Entendeu? Isso é apenas um processo, é apenas uma provação, é apenas um momento que você está vivendo, né? Você não pode deixar que essa água que está batendo em volta do barco entre para dentro do seu barco e afunde ele, entendeu? Olha aqui, ó, o tema da nossa mensagem. O que está dentro de nós. É isso que nós temos que guardar. A nossa essência, as promessas de Deus, aquilo que Deus diz a nosso respeito, aleluia, né? A nossa fé, aquilo que nós acreditamos, aquilo que Deus tem falado conosco, né? Nós temos que guardar a nossa essência, aleluia, independente do que venha acontecer à nossa volta, tá? Devemos olhar sempre pelos olhos da fé, para entender o sobrenatural de Deus, para a nossa vida e na vida dos nossos irmãos ao nosso redor. Isso foi o que Daniel fez, né? Ele não ficou olhando as coisas ao seu redor e se desesperando. Não, ele olhou pelos olhos da fé. Ele pensou, se Deus me trouxe para cá, é porque alguma coisa Ele quer fazer aqui nesse lugar, através da minha vida. É porque o nome dEle vai ser glorificado aqui, através de mim, através daquilo que Ele vai fazer comigo neste lugar. Aleluia. E é assim que você deve olhar também. Independente das circunstâncias ao seu redor, você deve entender que Deus vai usar você nessa situação mesmo que você está vivenciando. Entendeu? E o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Então, amados, Daniel cria em Deus. E quanto mais provações ele passava, mais ele se aproximava de Deus. Está entendendo o segredo dele? Existem momentos que nós passamos por provações, por dificuldades, por dores, por perseguições, por feridas, né? E
o que acontece? A gente se afasta de Deus. A gente se entristece, né? A gente se enfraquece, né? Veja bem, Daniel, quanto mais dificuldades ele passava, quanto mais provações ele passava, mais perto de Deus ele chegava. Mais ele orava, mais ele jejuava, mais ele buscava Deus, menos ele se contaminava com as coisas ao seu redor. Aleluia. Mais comprometimento com Deus ele tinha. Presta atenção, amados, que isso aqui é um mistério, né? Isso aqui é um segredo, aleluia, para a sua vida. Quanto mais dificuldades você enfrentar, mais para perto de Deus você tem que correr. Mais para perto do Senhor. Mais intimidade com Deus você tem que ter, mais você tem que orar, mais você tem que jejuar, mais você tem que louvar, mais você tem que adorar, aleluia. Mais a obra de Deus você tem que fazer. Claro, olha só. E quanto mais se aproximava de Deus, mais mistérios do Senhor ele recebia. Existem ventos, né, que sopram na nossa vida e às vezes a gente não entende. Às vezes é o próprio Deus que está permitindo. Por quê? Para você se aproximar dele. Por que me aproximar dele? Porque ele tem algo para te mostrar. Porque ele tem algo que você precisa receber. Só que para você receber isso, você tem que estar preparado. Aleluia. Você tem que ter estrutura espiritual. Deus não vai descarregar em cima de você uma unção, né, sobre a sua vida, assim que vai te prejudicar, né, que vai te afastar ainda dele, ou que vai arrebentar com você. Você quer ver uma coisa? Vamos analisar o corpo espiritual, né, como um corpo físico. Apenas um exemplo, tá? Tira os ossos do corpo de um ser humano. Não para de pé. Entende? Por quê? Porque não tem estrutura. Cai, é um montão de carne. Cai. Por quê? Porque o que dá estrutura para aquele corpo são os ossos, né? Então, o que acontece? Primeiro Deus dá estrutura para você. E como que você vai se estruturar, né? Passando pelos ventos. Você vai aprendendo aqui, acolá, né? Você vai tendo experiências com Deus, você vai se aproximando cada vez mais dele, você vai tendo cada vez mais intimidade. É isso que vai acontecendo. Isso é o que aconteceu com Daniel. Aleluia. Veja bem, quanto mais se aproximava de Deus, mais mistérios do Senhor ele recebia. Aleluia. Quer receber mistério? Quer receber dons, talentos? Aleluia. Quer receber unção, graça, poder de Deus na tua vida? Aleluia. Mistérios do Senhor. Quer receber? Tem intimidade com Deus. Como é que faz para ter intimidade com Deus, irmã Nizara? Eu já cansei de dizer aqui, tá? Mas digo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, quantas vezes precisar. Orando, jejuando, adorando, fazendo a obra de Deus, vivendo uma vida de santidade com o Senhor, aleluia, de comprometimento, aleluia, com o reino de Deus, com as coisas que são do céu, aleluia. Oh, Jesus, estou sentindo uma presença aqui na minha casa agora, amados, nessa madrugada. Amados, vamos buscar o Senhor. Vamos buscar o reino de Deus. Existem muito mais mistérios entre a terra e o céu do que nós possamos imaginar, amados. Aleluia. Deus tem bênçãos para mim, tem bênçãos para você. Deus tem dons para mim, tem dons para você. Aleluia. Cada um conforme a estrutura que você tem, Deus vai te alcançando mais e mais e mais. Você quer receber? Busque a Deus incansavelmente, Ele tem muito para te dar. E tudo que Ele te der ainda não é o suficiente. Ainda tem muito, muito mais, infinitamente mais para dar para você. Então, amados, nós estamos falando a respeito daquilo que está dentro de nós, né? A nossa essência, o que está dentro de nós, ou seja, aquilo que Deus colocou no seu coração, tá? Olha só, voltando para Daniel, né? Daniel não se importava com o que os outros ou com o que as circunstâncias diziam.
Ele apenas se importava com o que Deus dizia para ele. Eu não sei o que é que você tem ouvido nesses últimos dias, nesses últimos anos. Aleluia. Eu não sei quem o inimigo tem usado para te entristecer, para te destruir, para enfraquecer a sua fé, para dizer para você que Deus não te ama. Aleluia. Que Ele não tem propósitos com a sua vida, que as promessas de Deus não vão se cumprir. Aleluia. Que o que Ele disse para você é uma ilusão, é fictício, é coisa da tua cabeça, né? O profeta entregou na emoção. Ah, veja bem, Daniel é um exemplo para nós. É um exemplo da Bíblia. Ah, era um homem excelente. Quando o anjo veio entregar a resposta da oração dele, aleluia, o anjo disse para ele, homem muito amado do Senhor. Ou seja, ele era amado por Deus. Aleluia, quer ser amado por Deus? Não fique escutando o que as pessoas à sua volta dizem, não. Não fique escutando o que as circunstâncias estão dizendo. Ah, mas as circunstâncias estão dizendo que eu não vou conseguir prosperar. As circunstâncias estão dizendo que eu não vou conseguir cumprir com o objetivo que Deus me deu. As circunstâncias estão dizendo... As circunstâncias não determinam nada. Quem determina na tua vida é Deus. E se Ele disse para você que vai fazer, vai fazer. Aleluia. Ai, Manizar, mas não sei como que Deus vai fazer uma coisa dessa, é impossível. Amado, foca na tua intimidade com Deus. Desde que o impossível Deus faça. Aleluia. Aquilo que é possível, você pode fazer. Mas aquilo que é impossível, não tem como você fazer. Então por que você está preocupado com isso? Aleluia. Por que você está se preocupando com aquilo que você não consegue fazer? Preocupe-se com aquilo que você consegue fazer. Faça aquilo que Deus te mandou você fazer. Faça a obra que Ele colocou na tua mão, com a capacidade que você tem. Aleluia. Com as ferramentas que Ele te deu. Aleluia. Faça aquilo que Ele mandar você fazer. Deixe que o impossível Ele faz. Faça a tua parte. Aleluia. E faça com excelência, faça com amor, faça com carinho. Aleluia. Use aquilo que Ele te deu, os seus talentos. Use a unção, use a sabedoria que Ele te deu. Use as coisas que Ele deu para você. Aleluia, para fazer a obra. Tenha intimidade com Deus. Ore, jejue, consagre, tenha uma vida de santidade, busque a Ele, ame a Ele do fundo da sua alma, assim como Daniel o amava. Eu não tenho dúvidas de que Daniel amava Deus incondicionalmente, porque as circunstâncias diziam coisas horríveis para ele, mas ele não estava nem aí para as circunstâncias. Ele queria amar a Deus, aleluia. Ele queria o mistério do céu, ele queria intimidade com Deus, era isso que ele queria. Você acha que muitos judeus não se corromperam quando foram para a Babilônia? Você acha que não? Quando eles foram para lá, muitos se corromperam. Muitos viraram as costas para Deus. Muitos deixaram com que as circunstâncias ao seu redor destruíssem a sua fé. Mas Daniel não permitiu que nada à sua volta corrompesse aquilo que havia dentro dele. Aleluia. O que é que tem dentro de você? O que é que Deus plantou dentro de ti? Aleluia. O que é que o inimigo está tentando matar dentro de você? Aleluia. Isso é o que nós estamos falando hoje aqui. O que está dentro de nós. O que está dentro de você é precioso, sim. Porque foi Deus que colocou isso dentro de você. Amados, outra coisa que me chamou bastante atenção a respeito de Daniel é que ele sabia controlar o medo. Olha só. Daniel sabia controlar o medo. O que é o medo, afinal? O medo é um estado mental que nos alerta de algum perigo real ou imaginário. Amados, será que ele estava com medo ou não quando ele foi lançado na cova dos leões?
Amados, será que ele não ficou com medo quando lançaram aquele edital, né? Dizendo que ninguém poderia orar? E Daniel foi orar? Ele não ficou com medo? Eu creio que ele deve de ter medo, sim. Ele deve ter pensado, bah, alguma coisa poderá me acontecer. Porém, ele controlou aquele medo, né? Ele disse, não, se tiver que perecer, eu vou perecer. Mas eu vou continuar orando. Eu duvido que ele não tenha temido a nada. Ele é um ser humano, né? Como eu, como você, aleluia. Quem é que não ia temer? Quem é que não ia ficar com medo de ser lançado na cova dos leões? Calcule. Meu Deus, ser comido vivo. Analise. Por causa de ciúme, por causa de inveja. Olha o que o diabo queria fazer, queria matar Daniel. Por quê? Porque ele era muito amado do Senhor. Você sabe por que você é perseguido? Porque você é amado do Senhor. Porque você é amada do Senhor. Você tem intimidade com Deus, e quanto mais intimidade com Deus você tem, quanto mais você ora na sua casa, mais jejua, mais busca Deus, mais faz obra de Deus, aleluia. Quanto mais você procura viver uma vida de santidade com o Senhor, mais inimigos você vai ter. Mais o inimigo vai odiar você, aleluia. Quanto mais Deus te amar, quanto mais intimidade com Deus você tiver, mais odiado você será, aleluia. É tão triste isso, porque quanto mais intimidade você tem com Deus, parece que você faz inimigos assim das pedras. Onde você chega, nossa, suscita tantas pessoas que não gostam de você. E às vezes você diz, meu Deus, mas nem conversei com aquela pessoa. Como que ela não gosta de mim? Ela nem sabe que eu sou, né? Porque para você gostar ou não gostar de alguém ou de alguma coisa, você tem que pelo menos experimentar ou conhecer, né? O que é isso? É porque você é amado do Senhor. É porque você é amada do Senhor. Aleluia. Por isso que o inimigo te odeia. Ele olha para você e vê a luz do Espírito Santo que está na sua vida. Ele vê a presença de Deus. Ele vê os mistérios de Deus que desce no mundo espiritual para a sua vida e que ele não consegue entender. Aleluia. E que Deus dá para você o discernimento na sua mente, no seu coração. Aleluia. E o inimigo odeia isso, porque ele sabe que cada mistério que Deus desce na sua vida vai causar um impacto no reino de Deus. E esse impacto vai ser bom para o reino de Deus, mas vai ser ruim para o reino das trevas. Aleluia. E é por isso que ele te odeia. Se ele pudesse esmigalhar você, ele esmagava. Se ele pudesse fazer com que isso que está dentro de nós fosse destruído, aleluia, ele faria. Só que isso não pode ser destruído. E você sabe o que é que está dentro de você. Você sabe qual é esse tesouro que está dentro de você. E que ninguém, absolutamente ninguém, pode destruir. Você sabe o que é isso? Aleluia. É a sua fé. É a sua essência. Aleluia. É a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, aleluia. É a unção que vem do alto, que desce para dentro de você, aleluia. E que nada e nem ninguém, aleluia, pode destruir. E isso é o que o inimigo odeia, aleluia. É exatamente isso que está dentro de nós. Então, pessoal, eu quero orar já, tá? Mas antes, eu quero falar só mais um pequeno tópico que é bem importante, né? A respeito da vida de Daniel. Olha só, Daniel não tinha sua vida por preciosa. Ele tinha por preciosa a sua intimidade com Deus, tá? Olha só, que interessante isso. Se ele tivesse a sua vida por preciosa, se ele se preocupasse mais com a sua própria vida, né? Ele não teria ido orar, né? Porque quando foi feito aquele decreto, né? Ele poderia não ter orado mais, né? Ele poderia ter pensado, não posso perder minha vida. Mas não. Entre a vida dele
e a intimidade dele com Deus, ele ficou com a intimidade dele com Deus. Veja bem, que mistério de Deus na vida desse homem. Pense bem, amados. Por isso que quando o anjo veio trazer a resposta da oração de Daniel, aleluia, ele chegou para ele e disse assim: homem muito amado do Senhor, aleluia. Quer ser amado do Senhor? Não tenha sua vida por preciosa. Tenha por preciosa a sua intimidade com Deus, aleluia. Como é difícil abrir mão de tudo na vida por Deus. Como é difícil abrir mão, aleluia, das coisas que nós queremos muitas vezes, né? Pela vontade de Deus, para fazer aquilo que o Senhor deseja, aleluia, para nós. Amados, vamos orar? Eu quero que você preste bem atenção nesse tema, tá? Veio do céu essa mensagem para o seu coração, tá? Amados, o que é que está dentro de você? O que é que Deus colocou dentro de você? Qual é a essência que Deus colocou dentro de você? Aleluia. Eu quero que você pare, que você reflita, que você pense, aleluia, naquilo que Deus colocou, aquilo que Deus implantou, né? Colocou dentro de você. Aleluia. Vamos orar, amados. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê esse desejo, né? De termos essa intimidade com Ele. Aleluia. Vamos orar? Soberano e eterno Deus que estais nos céus neste momento, Pai. Eu quero te agradecer, Pai. Aleluia. Por essa mensagem, Pai, que desceu do céu para o meu coração. E agora, Pai, eu divido, Jesus querido, com as pessoas que desejam receber também, Pai, um pouco desse alimento. Pai, eu te peço, Senhor querido, nessa madrugada, que o Senhor venha trabalhar na vida de cada uma dessas pessoas, que vai receber, Pai, esta oração e esta mensagem. Eu te peço, Pai, que todas as promessas, aleluia, que estão adormecidas dentro delas, a fé, Pai, que está judiada talvez dentro delas, aleluia. O medo, Jesus querido, que está ali tentando destruir, Pai, os sonhos dessas pessoas. Pai, eu te peço que o Senhor venha trabalhar no interior dessas pessoas, Pai, aleluia. E que o Senhor possa colocar para fora todo o medo. E que o Senhor possa, Senhor amado, fazer com que venha ressuscitar, Pai, todas essas promessas, todos esses sonhos, esses projetos, aleluia, essa fé que o Senhor colocou dentro dessas pessoas, Pai. E eu te peço, Papai querido, que cada uma delas possa ter um novo nível de intimidade contigo. Intimidade, Papai querido, aleluia, de jejum, de oração, de vida de santidade, aleluia, de encontro contigo, Papai querido. Encontro verdadeiro com Deus, aleluia. Pai, eu te peço todas essas coisas em nome de Jesus. E eu te agradeço, Pai, pela resposta da minha oração. Amém. Amados, Deus abençoe a minha vida, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos nós, tá? O meu desejo é que você possa ter muita, muita, muita intimidade com Deus, tá bom? Agora eu vou descansar, amados, já é 1h32 da madrugada, 1h32 da madrugada. Um abraço a todos, a paz do Senhor.